Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Aproveitamos para cumprimentar todos aqueles que nos assistem nas suas casas e que agora, nos próximos momentos, vão estar todos juntos na nossa companhia para nos dedicarmos ao estudo dos ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho, a fim de podermos aplicá-los na nossa vida, harmonizarmos a nossa vida, equilibrarmos as nossas mentes e também para, de alguma forma, podermos ter serenidade e calma para enfrentar as vicissitudes da vida. Como habitualmente, vamos iniciar o nosso Evangelho com uma canção para harmonizarmos o ambiente. Página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a enorme Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde for. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Divino Mestre, aqui estamos hoje, mais uma vez, reunidos em Teu nome, com o intuito de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos que nos deixaste há mais de 2000 anos, Senhor. Pedimos que permitas a presença junto de nós, dos nossos guias, dos nossos protetores, dos nossos mensageiros, de todos os nossos bons irmãos, para que o nosso ambiente, os nossos lares, nos lares de todos os irmãos que nos assistem, neste mesmo momento, que o ambiente seja harmonizado,
para que possamos efetuar uma boa colheita da mensagem do Evangelho que hoje aqui iremos analisar. Pedimos ajuda na compreensão da mesma, pedimos o apoio para que todos nós, independentemente do nosso grau de evolução, todos nós possamos fazer uma caminhada mais serena rumo à nossa evolução. Ajudai-nos na compreensão dessa mesma mensagem, Senhora. Obrigado, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item capítulo 5, item 18. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus é para eles, não se referia de um modo geral aos que sofrem, porque todos aqueles que estão na terra sofrem, quer estejam num trono ou na indigência. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que são somente as provas bem duras que os podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa-vos consolações, porque vos falta a coragem. A prece é um apoio para a alma, mas não é suficiente. É necessário que seja baseada numa fé viva da bondade de Deus. Já vos foi dito muitas vezes que Ele não colocará um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será mais reconfortante, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas esta recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de atribulações. O militar, que não é enviado para o combate, não fica contente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma ascensão. Sede, pois, como militar, e não desejeis o repouso em que o vosso corpo se enfraqueça e a vossa alma entorpeça. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Esta luta não é a batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que no embate sangrento, porquanto aquele que se mantém firme diante do inimigo poderá fraquejar nas tenazes de uma pena moral. O homem não obtém nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva coroas e um lugar glorioso. Quando vos acontecer um motivo de dores ou de contrariedade, tratai de pô-lo em segundo plano. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, cheios de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então entender-se da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão o cêntuplo de alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado pelo nosso irmão Arnaldo Costeira, intitula-se Ventura. No monte, exposto ao sol da manhã, Jesus cantou o mais belo poema que a humanidade recebeu, o das bem-aventuranças. Difícil se torna considerar que seja ventura e bem-aventurados o que ocorre de dor, de aflição, de choro ou a condição de pobres em espírito, de mansos e pacíficos, numa época de verdadeira escravatura, ou nos tempos que correm de difíceis condições de vida, de desastres tremendos, de tragédias inimagináveis. Escapa ao senso comum, veiculado a um materialismo mais ou menos filosófico, mais ou menos religioso, a justeza dos conceitos. Todavia, quando olhamos a vida eterna, a vida após a vida, ou a morte, como outros a designam,
quando se constata cada vez com mais clareza que o que sobra da morte é o espírito, vivo e atuante, tudo se torna mais racional à luz dos conceitos de causa e efeito, pois todo esse cortejo de dores constitui o pagamento dos graves erros cometidos e o fim desse inferno eterno atribuído a Deus, infinitamente justo e bom. Se sofres, considera-te venturoso, porque depois de ultrapassado o pagamento, o céu de felicidade se te abrirá de par em par. Os ensinamentos que vamos colhendo daquilo que são as instruções dos Espíritos são ensinamentos profundos. Particularmente os cristãos devíamos conhecer bem a fundo aquilo que são as instruções dos nobres Espíritos. Referimos-nos particularmente aos cristãos que têm conhecimentos mais acentuados sobre aquilo que são os detalhes das explicações que o Evangelho nos traz. Essas explicações, sendo curtas, são explicações que têm sempre um sentido espiritual muito profundo. De nós que já conhecemos, já ouvimos, que já sabemos que estando num mundo de expiação e provas, onde o sofrimento, onde a dor são persistentes e mais fortes, nós, os espíritas, será que entendemos bem esta questão que se coloca hoje na leitura do bem e do mal sofrer? Será que nós entendemos, aceitamos aquilo que são de facto os sofrimentos, porque nós, particularmente cristãos espíritas, também vamos passando? Será que não haverá na mente de muitos de nós interrogações, perguntas que se farão quando se diz: porquê, Senhor? Eu ando na doutrina, eu estou a aprender, eu conheço aquilo que são as instruções dos Espíritos. Porquê é que me acontece este problema tão grave agora? A mim, à minha família, ao meu filho, à minha filha? Porquê? Será que nós temos em condições, todos nós, de entender o mal sofrer e de aceitar? A explicação, de facto, sendo simples, as instruções desse Espírito nobre que ela acorder, coloca-nos interrogações e perguntas para cada um. Todos nós estamos em patamares de entendimento, de compreensão das coisas divinas, diferentes, todos nós. E por isso aceitemos aquilo que são muitas das vezes as reações naturais desses nossos irmãos e irmãs que, não compreendendo ainda a profundidade das mensagens, continuam a pensar que, lá por facto de termos um pouco mais de conhecimento agora daquilo que tínhamos há um tempo atrás, que teremos de passar outro tempo, outro tipo de vida diferente daquela que está estabelecida. Não. Vamos ter que perceber, sim, que seremos mais fortes se formos capazes, naquilo que é a nossa vida, nesta reencarnação, aceitarmos as vicissitudes do caminho. São vicissitudes, são dificuldades, são dores, são sofrimentos inerentes àquilo que nós podemos suportar. Diz o texto que Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar. Então aceitemos e nunca nos interroguemos, nunca ponhamos em causa aquilo que é a nossa vontade e a nossa necessidade, particularmente, de pensarmos, sobretudo, na resignação, na aceitação, no pedir a Deus, sim, que nos dê força e coragem para continuarmos a aceitarmos, para desenvolvermos a nossa fé e termos condições para, a nós próprios, sim, mas àqueles que nos rodeiam, lhes podermos ir explicando com alguma naturalidade as realidades das leis morais, das leis que Deus nos coloca para podermos todos entender. Que saibamos, sim, passá-las de uma forma natural, suave, compreensível, para que o entendimento daquilo que é o mal sofrer possa ser um entendimento perfeitamente capaz de entrar naquilo que é o nosso coração e a nossa mente nesta vivência atual. Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Foi este o ensinamento que Jesus deixou no monte, a quando do
Sermão das Bem-aventuranças, do Sermão do Monte. E naturalmente que este item que nós estamos a analisar no Evangelho no Lar de hoje tem muito de esclarecimento e é muito importante para nós. Porque aflitos somos muitos, porque todos aqueles que se encontram em sofrimento, podemos dizê-los que serão o conjunto daqueles a quem Jesus dirigiu estas palavras, os aflitos. E serão que todos eles bem-aventurados? Será que todos eles vão então obter esse reino de Deus? Será que no final terão conseguido esse consolo e essa paz pela aflição por que passaram? Nesta leitura nós vemos que existe o bem e o mal sofrer, o que significa que nem todos os aflitos vão ser bem-aventurados, porque deles será o reino dos céus. É necessário, para isso, que nós saibamos bem sofrer, ou seja, aceitar o sofrimento. Para nós aceitarmos o sofrimento, que é o mesmo dizer que temos resignação, temos que compreender porque sofremos, senão fica muito mais difícil para nós aceitá-lo. E neste capítulo do Evangelho, nós já vimos quais eram as causas das aflições. Nós já analisámos que essas causas têm a ver com o nosso comportamento na vida atual e com aquilo que fizemos em vidas anteriores. Então nós podemos dizer que uma grande parte das nossas dores, do nosso sofrimento, tem a ver com erros passados. Tem a ver com a lei de causa e efeito. Tem a ver com as expiações que nós temos que passar para saldar essas dívidas, para saldar esses erros. Mas muito outro sofrimento tem a ver com provas que nos são colocadas. Provas para que nós possamos dar o testemunho das nossas convicções, daquilo que já conquistamos, do conhecimento que já adquirimos e também daquilo que nós já aprendemos em termos morais, em termos da aplicação das leis divinas, em termos da aplicação do Evangelho de Jesus. Então, a aceitação, a resignação, é um primeiro passo para nós sermos bem-aventurados. E como é que nós, então, vamos, de alguma maneira, ultrapassar estas dificuldades? Portanto, se as aceitamos, será o primeiro passo. Depois é necessário coragem. Nós precisamos de coragem para podermos chegar no fim da jornada e sermos considerados triunfantes, vencedores, podermos ter ultrapassado essas provas, essas dores que nos foram colocadas. Então, a coragem, ela será naturalmente importante e nós vamos adquirir essa coragem na nossa fé. É a nossa fé, a nossa certeza e a nossa firmeza que nos vai dar essa força, essa coragem para ultrapassarmos e para suportarmos as dificuldades. Jesus, não é, disse-nos que não colocaria um jugo que nós não pudéssemos suportar, um peso que nós não pudéssemos suportar. Então, tudo aquilo por que passamos nesta vida, nós temos condições para poder suportar e para poder aceitar e libertar-nos, naturalmente, desses erros que cometemos no passado. Quando a coragem nos falta, há um recurso fundamental, que é a prece, que também foi falada nesta leitura. Então, a prece é uma forma de nós recarregarmos novamente as nossas baterias, de voltarmos novamente a ter essa força, essa coragem para enfrentar as dificuldades, as aflições, as vicissitudes. Não é pela quantidade de preces que nós fazemos da boca para fora que nós vamos, naturalmente, aumentar essa coragem ou repor essa coragem. Não.
As preces têm que ser sentidas, têm que sair do nosso íntimo. E, portanto, quando nós oramos de uma forma simples, de uma forma sincera, quando nós pedimos essa ajuda e essa força para suportarmos as dificuldades, essa ajuda certamente que virá. Então, os bem-aventurados, os aflitos, serão aqueles que provaram a sua fé, que provaram a sua firmeza, que provaram a sua resignação, a sua perseverança e que no final vão então ser bem-aventurados, vão então obter esse consolo, essa paz, que permitirá nas vidas seguintes, nos momentos que nos serão reservados no futuro, porque somos imortais, a melhores momentos, mais felizes e menos dolorosos. Então, que nós possamos dar o testemunho nesta nossa existência física, dos conhecimentos que já adquirimos, do Evangelho de Jesus, da fé que possuímos e que todos possamos aproveitar estas dificuldades, estas aflições, estas dores e libertarmos-nos desse sofrimento. Que Jesus nos abençoe e nos continue a ajudar. Divino Mestre amigo, aqui estamos, uma vez mais reunidos, confiantes no Teu Evangelho, no Teu amor, esse amor que nos inunda sempre que falamos em Ti, sempre que estamos contigo, sempre que possamos ajuda nestas nossas aventuras da vida. Com certeza que todos merecemos, mas por isso a prece é importante. E então te pedimos, Jesus, que a Tua luz, as Tuas bênçãos caiam sobre nós, aqui presentes e para todos os lares. Que a Tua luz, o Teu amor e as Tuas bênçãos possam chegar a todos os sofredores, a todos aqueles que precisam, Senhor, do Teu amparo, os doentes nos hospitais, os acamados em casa, os idosos nas suas casas, muitas vezes abandonados, nos hospitais, nos lares, crianças sem família, pais, filhos, guerras familiares e também, Senhor, apazigua os comandantes destes países na terra. Acalma, Senhor, os seus pensamentos, que a Tua luz chegue a eles, os envolva, para que eles possam raciocinar e vejam o mal que estão fazendo ao próximo. O mundo, Senhor, precisa de Ti, do Teu auxílio, da Tua luz, das Tuas bênçãos. Por isso pedimos, Senhor, abençoa-nos todos os dias, abençoa os nossos lares, os nossos trabalhos e que possamos hoje, no final, ficar mais apaziguados, possamos descansar nos nossos lares e não perder a fé, essa fé que move montanhas, porque amanhã o sol volta a nascer. Por isso, a fé dá-nos força para superar as dificuldades da vida, porque nós merecemos passar por elas, não é por acaso, sabemos. Por isso, com a Tua luz, com a ajuda dos Teus mensageiros de luz e de paz, que nos envolvam e possamos seguir sempre em frente, caminhando ao Teu lado, porque sabemos que não estamos sós, porque podemos contar contigo. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe a todos. Página 29. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria,
pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufragem que pedimos nossas dores. Escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão. Derrama sobre nós o teu amor de mãe. Ensina-nos a amar sem condição. Ao próximo estender a nossa mão. E faz de todos nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora. Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da zineira lançaste teu aviso à terra inteira. Vem em nosso socorro sem demora. Vem trazer mais esperança a todos nós. Ensina-nos a não calar a voz. Ajuda os homens fracos a encontrar a paz. Acorda os que esqueceram Deus Jesus. Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz. E faz do nosso mundo um mundo melhor. E estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho no Lar de hoje. É a altura agora de bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião e que a espiritualidade magnetizou para que nos possa também servir de bálsamo, de elemento que nos irá naturalmente equilibrar o nosso organismo físico e o nosso campo espiritual. Aproveitemos estes instantes em família para podermos ficar mais um pouco e para podermos trocar impressões e conversar sobre os problemas e sobre as questões próprias da família. Lembramos que amanhã estamos novamente de volta às 20 horas com mais uma palestra em direto da nossa associação e na sexta-feira, também no mesmo horário, mais uma transmissão em direto. Despedimos-nos então de todos, desejando a todos um bom resto de dia, de noite e que Jesus continue nos abençoando e que nos continue a ajudar nesta nossa caminhada.